Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ no GEPNAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 769 dos recursos repetitivos, julgado pela primeira sessão do STJ. O precedente definiu importantes diretrizes sobre a penhora do faturamento de empresas em execuções fiscais, estabelecendo 4 teses que impactam diretamente a atuação da Fazenda Pública, das empresas executadas e do próprio Judiciário. Entre os pontos fixados, o colegiado afastou a exigência de esgotamento prévio das diligências para localização de bens, esclareceu a posição da penhora de faturamento na ordem preferencial do artigo 835 do CPC de 2015, diferenciou essa modalidade da constrição sobre dinheiro e detalhou como deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade. A decisão também reforça a necessidade de fundamentação adequada e de fixação de percentual que preserve a atividade empresarial, buscando equilibrar efetividade da execução e continuidade da empresa. E para entender melhor os fundamentos desse repetitivo, a evolução da jurisprudência sobre o tema e os reflexos práticos da tese no sistema de precedentes qualificados, eu converso agora com o advogado e professor Guilherme Veiga. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente, Dr. Guilherme. É um prazer falar com todos os ouvintes e poder contribuir com a discussão desse importante tema, que é o tema repetitivo 769. Dr. Guilherme, vamos começar então esclarecendo aqui para quem nos acompanha o que levou o colegiado da primeira sessão aqui do STJ a afetar o tema 769 como repetitivo sobre penhora de faturamento em execução fiscal. A afetação ocorreu porque havia uma controvérsia relevante do ponto de vista jurídico e repetitiva do ponto de vista de pulverização de decisões judiciais no Brasil inteiro sobre a exigência ou não do esgotamento de diligências de localizações de bens para que depois pudesse ocorrer penhora sobre o faturamento. A equiparação também, se a penhora sobre faturamento se equipara a dinheiro ou não, e a ordem de gradação legal de penhoras atualmente previsto no artigo 835. Então, como corte de precedente que se tornou o Superior Tribunal de Justiça, o grande papel institucional da Corte é uniformizar a jurisprudência pela edição de precedentes vinculantes, trazendo assim, então, segurança jurídica e previsibilidade sobre esse tema específico da penhora sobre faturamento nas execuções fiscais. Ok, e quais foram as 4 teses fixadas nesse julgamento e qual que é a importância prática de cada uma para juízes e para as partes? Foram 4 teses, então, fixadas como bem colocado por você. Aquela necessidade de esgotamento de todas as diligências de penhoras anteriores que existia foi afastada, e ela foi afastada por uma evolução da norma. Então, a interpretação do STJ aplicando a norma superveniente entendeu que se afasta aquela necessidade de esgotamento de diligências. Segundo aspecto é que a penhora do faturamento pode ser deferida após a demonstração de inexistência de bens em posição superior dentro daquela ordem legal ou quando forem esses bens de gradação superior de difícil alienação. Ainda colocou um contexto dentro dessa segunda tese estabelecida, de que, excepcionalmente, poderá o juiz não seguir essa ordem de gradação legal desde que haja uma fundamentação robusta e adequada. Uma quarta tese que foi estabelecida desse paradigma repetitivo foi na aplicação do princípio da menor onerosidade para o devedor, que é um princípio consagrado no direito, é que o magistrado deverá fixar um percentual da penhora sobre o faturamento que não inviabilize a continuidade da empresa. E, dentro desse mesmo conceito, nesta quarta tese, colocou uma exigência para o devedor, que é ele provar concretamente por que não poderia ocorrer aquela penhora sobre o faturamento da empresa dele ou que o percentual arbitrado não estaria de acordo com as condições concretas do ponto de vista fático e econômico da empresa.
Então, esses foram as 4 teses importantes. E qual a importância na uniformização desse precedente? É uniformizar a atuação judicial nacional pela vinculatividade que tem num precedente de uma corte de vértice para que todos os tribunais inferiores, que se chama vinculação vertical, sigam esse precedente. E também a vinculação horizontal, que turmas do próprio STJ sigam esse precedente. Como estamos falando em execução fiscal, estamos falando da primeira e da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça em razão da divisão de competências internas do STJ. Doutor Guilherme, como que a Lei 11.382, lá de 2006, alterou o tratamento da penhora de faturamento no antigo CPC, lá de 1973? A Lei 11.382, ela fez uma alteração importante no artigo 655 do Código de Processo Civil de 73, passando a incluir expressamente a possibilidade de penhora sobre faturamento da empresa e conferindo-lhe também uma posição dentro dessa ordem de gradação de bens e direitos penhoráveis. Então, o que era absolutamente excepcional antes, a partir da Lei 11.382, passou a ser algo regulado dentro do próprio Código de Processo Civil. E por que o STJ afastou a exigência de esgotamento prévio das diligências para localização de bens antes de autorizar a penhora sobre faturamento? Primeiro, porque passou a ter uma previsão normativa sobre essa possibilidade. Segundo, porque do ponto de vista do princípio da efetividade da entrega da prestação jurisdicional, se notou que a realidade fática se impõe, justificando a medida de penhora sobre faturamento, tem necessidade de todo esgotamento de procura de bens em situações específicas, desde que o juiz a fundamente. Então, aquela exigência formal de comprovação do exaurimento absoluto das exigências passou a ser desnecessária. E de que forma, doutor Guilherme, o artigo 835 do CPC de 2015 reorganizou aí a ordem preferencial de bens sujeitos à penhora? O artigo 835 reestabeleceu e reorganizou a ordem de 3 espécies de penhora, de bens e direitos que podem ser penhorados, e posicionou penhora sobre faturamento no inciso 10, ou seja, está no 10º local da ordem de gradação legal dos bens e direitos que podem ser penhorados. Então, ele sistematizou uma ordem preferencial de bens e essa tese 769 falou que, prioritariamente, essa gradação deve ser seguida, mas excepcionalmente, com alguma flexibilidade e com fundamentação jurídica consistente, poderá desvincular essa ordem de forma excepcional ou flexibilizada. E em que situações, doutor Guilherme, o juiz pode flexibilizar, então, a ordem legal e determinar penhora sobre faturamento, mesmo havendo aí outros bens em posição superior? Basicamente, em 2 espécies, em 2 oportunidades ou em 2 hipóteses. Uma, após a demonstração da inexistência de bens na escala superior do 835, ou quando esses bens superiores forem considerados pelo magistrado de difícil alienação, ou seja, a conversão dos bens penhorados acima não conseguiriam se levar a um leilão e converter esses bens em dinheiro. Mas ainda colocou, excepcionalmente, uma terceira hipótese, sem observância da ordem legal, se a fundamentação conseguir justificar pelo juiz circunstâncias de caso concreto que autorizem não seguir essa ordem legal, ainda que a penhora de bens superiores não se tornasse tão difícil de serem alienadas. Ok. E por que o STJ afirmou que a penhora de faturamento não pode ser equiparada à penhora de dinheiro? Porque eles têm naturezas jurídicas distintas. E isso é importante de se dizer. E é por isso que dinheiro está na ordem preferencial absoluta. Então, o faturamento não é dinheiro disponível. Faturamento é receita futura invariável e sujeita a um regime próprio. Então, eles têm naturezas jurídicas distintas e, por isso,
temos que separar, né, as naturezas jurídicas das coisas para que não colocamos dentro de uma mesma hipótese situações completamente distintas. E por isso fez muito bem, caminhou muito bem a Corte ao fazer a distinção de que dinheiro é diferente de penhora sobre faturamento, não se equiparam. Doutor Guilherme, vamos destrinchar um pouco mais esse ponto. Quais são as diferenças práticas entre a constrição sobre o dinheiro e sobre o faturamento empresarial? Você falou agora há pouco que dinheiro é diferente do faturamento, né? Um é previsão futura e o outro. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, se a gente tem mais para aprofundar aí para os ouvintes. Uma excelente pergunta e passarei a destrinchar a diferença entre dinheiro e faturamento. A penhora sobre o dinheiro é uma constrição imediata de um valor existente e disponível em uma conta corrente ou dentro de um cofre. Então, dinheiro é dinheiro, que pode estar dentro de uma instituição financeira ou fisicamente guardado. Faturamento é uma receita futura gerada por uma atividade empresarial que, então, não é dinheiro disponível, é uma receita futura que poderá vir e com alguma previsibilidade sobre o faturamento. O faturamento, ele há previsibilidade, ele não existe no momento. Então, por isso que penhora sobre faturamento é sempre um percentual sobre o faturamento futuro, ou seja, é o que será faturado lá na frente, que um dia vai se converter em dinheiro e por isso é um percentual sobre esse faturamento. E por isso que tem regra própria, inclusive, de nomeação de administrador e com todas as cautelas para não inviabilizar a própria operação da empresa. Como é que o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado aí nos casos de penhora sobre faturamento? O juiz deve fixar um percentual que não inviabilize a atividade da empresa. E aí chegamos numa posição muito delicada de se colocar num precedente. Lá na frente eu posso até fazer algumas críticas do ponto de vista acadêmico e construtivo do precedente, mas apenas um exemplo muito rápido, doutor Tiago e os ouvintes que estão nos ouvindo. O lucro de uma distribuidora de combustíveis é de aproximadamente 2%, o lucro bruto. O lucro líquido é de 0,6% de toda uma operação. Então, transformando isso em números, 5 bilhões de faturamento deixam, em média, de lucro líquido no caixa da empresa no final do ano, 30 milhões. Imagine uma penhora sobre faturamento alegando 10% sobre esse faturamento de um magistrado que não entende economicamente ou contabilmente a operação de uma distribuição de combustíveis altamente regulado com margens absolutamente apertadas. Então, o magistrado, ao fixar um percentual sobre o faturamento, não pode inviabilizar uma empresa. E para ele não inviabilizar uma empresa, ele tem que entender contabilmente todo um fluxo de caixa operacional daquele tipo de empresa que está sendo tratado, mas mais do que isso, Tiago. Ele tem que entender que poderá existir uma outra execução fiscal tocada por outro magistrado e imagine que, ainda que ele entendesse e justificasse corretamente uma penhora sobre faturamento, mas outro magistrado no mesmo dia ou naquele mesmo mês estipulasse também de forma correta o mesmo percentual, estamos falando da dobra de percentuais sobre o faturamento e a multiplicidade de decisões inviabilizaria a própria operação da empresa, ainda que se considerasse que o percentual seria adequado, pela soma de percentuais. Então, é uma situação em que o Poder Judiciário terá que fazer cooperação judiciária de unificação de execuções fiscais, com o cuidado de não quebrar as empresas. Ok. E que tipo de prova o devedor precisa apresentar para demonstrar que determinado percentual compromete as atividades dele? Uma excelente pergunta, porque o devedor deve apresentar elementos probatórios concretos que demonstrem o comprometimento da sua atividade. Então, ele tem que apresentar balanço, fluxo de caixa, previsão futura, reinvestimentos, lucro líquido, ou seja, ele tem que provar para o magistrado qual é a margem disponível para uma penhora que não inviabilize aquela atividade profissional, aquela atividade empresarial. E estamos falando de uma execução fiscal, e é fundamental o pagamento de impostos e que a fazenda arrecade seus valores. Mas, na ponta, as empresas são feitas de pessoas,
pessoas que têm famílias e que precisam ter alimento no final do mês. Então, esse conjunto probatório tem que ser demonstrado ao magistrado e defendo mais, que tem que, então, antes da penhora sobre um faturamento, ocorrer perícia contábil detalhada, robusta e com amplo contraditório, inclusive para que esse próprio devedor possa instruir ao magistrado que existem outras execuções fiscais, mas também trabalhistas, cíveis, e que a empresa está tentando pagar suas contas, sobreviver e seguir sua vida. E qual que é o papel do administrador judicial nessa efetivação da penhora sobre o faturamento? Ele é responsável pela apresentação de um plano de concretização dessa medida judicial de constrição do faturamento futuro, bem como a prestação de contas de que se está sendo penhorado da forma correta, se os valores estão sendo repassados e se ao longo do desenvolvimento desse plano alterações fáticas estão comprometendo a operação da empresa ou se eventualmente poderia ser até diferente. Está tão folgado que poderia aumentar o percentual. Então, ele tem um papel fundamental de ser um papel técnico em nome do Poder Judiciário para a viabilização e a concretização dessa medida judicial. E como que o juiz deve fundamentar a decisão dele, que fixa o percentual que vai incidir sobre esse faturamento? A decisão deve ser absolutamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas e contábeis, fiscais e de análise de uma empresa vinculada ao ramo de atividade que ela exerce. Então, é o que eu posso colocar que tem que ser uma das decisões melhor fundamentadas dentro do curso de uma execução fiscal, tanto essa quanto aquelas ligadas à desconsideração de personalidade jurídica, porque ambas podem arruinar uma empresa se forem decisões pouco fundamentadas ou pouco conectadas com as circunstâncias concretas de cada caso específico que está sendo tratado. De que maneira, então, doutor Guilherme, esse precedente busca equilibrar a efetividade da execução fiscal com a preservação da empresa? A busca pela efetividade. Uma execução fiscal ela serve e ela se presta para que se obtenha o resultado econômico daquele valor devido. Então, a prestação jurisdicional ela tem que ser efetiva e a penhora sobre faturamento busca dar um passo para que isso se concretize. Mas, ao mesmo tempo, a linha, de forma muito técnica, que foi colocado nesse precedente vinculante, o 769, uma fundamentação adequada, a fixação de um percentual razoável e a preservação da atividade profissional da empresa, da atividade empresarial. E o que muda, então, na prática, para a fazenda pública e também para as empresas executadas depois da fixação dessas teses nesse tema repetitivo 769? A fazenda não precisa mais demonstrar o exaurimento absoluto de bens, mas antes devem observar pelo menos a ordem legal de bens e justificar em sua peça processual uma eventual flexibilização da ordem de gradação de bens. Para as empresas, isso pode invocar, elas poderão invocar o princípio da menor onerosidade, mas transferem para ela o cargo comprobatório de que essa menor onerosidade decorre de circunstâncias concretas e efetivas, bem como trabalhar em colaboração com o Poder Judiciário com relação à fixação desse percentual da penhora sobre o faturamento. E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, doutor Guilherme, como que esse tema repetitivo 769 do STJ reforça o papel dos precedentes qualificados na uniformização da jurisprudência nacional? Temos no Brasil o que chamamos de precedentes vinculantes à brasileira. Eles são distintos dos precedentes ingleses e norte-americanos. Então, é um sistema muito próprio, no qual ainda estamos em desenvolvimento. Dentro dessa questão dos precedentes qualificados e como esse precedente específico reforça esse papel, eu tenho uma pequena crítica. É que estamos tratando os precedentes à brasileiras quase que como coisa julgada e não efetivamente como precedente. E eu vou explicar rapidamente. Eu entendi que houve, do ponto de vista acadêmico,
uma limitação excessiva com relação à delimitação desse tema, porque foi penhora sobre faturamento em execução fiscal. Mas, ontologicamente, não há uma grande distinção entre uma execução fiscal e uma execução civil. Porque a ordem de gradação está ali no 845 do Código de Processo Civil e existem execuções cíveis no STJ e execuções fiscais. Pelo menos para execução fiscal, a regra está clara, o STJ fez um precedente vinculante e agora temos que olhar se as demais execuções seguirão a regra à luz e semelhança do 769 ou se terão outras gradações e outros critérios diferentes daqueles previstos nesse importante tema que foi o tema repetitivo 769. Então, em princípio, a gente não pode falar que esse tema ele pode ser ampliado para outros tipos de execução, né? Ele é um caso bem específico mesmo, né, doutor? Ele é um caso bem específico. Eu tenho um desenvolvimento teórico, inclusive estou redigindo um livro sobre a natureza jurídica dos precedentes brasileiros, no qual eu defendo que um precedente ele deveria ser mais amplo, mas da forma como ele está redigido hoje e da forma como se interpreta os precedentes vinculantes do Brasil, ele está delimitado apenas para execução fiscal. Ele pode ser utilizado como um argumento persuasivo numa execução civil, mas ele não está como um argumento vinculativo. Ok, doutor Guilherme Veiga, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidende. Para mim foi um prazer participar desse importante programa. É importante que os ouvintes, a sociedade brasileira e a academia jurídica possam dialogar com o STJ da forma como fizemos hoje. Muito obrigado. E esse foi mais um Rádio Decidende, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio, aqui do Superior Tribunal de Justiça, estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidende.